Boa noite a todos, agradeço pela presença para mais uma reunião da Aliança Bíblica de Profissionais do ABC. Hoje vamos estar aqui com o Jefferson para falar um pouco sobre fé digital, evangelismo e missão online. Jefferson não é a ferramenta do Google, então ele está gravando em outra ferramenta. Então, a gente está gravando já. O Jefferson, ele faz parte da Aliança Bíblica Universitária há algum tempo, não falarei quanto. Ele fez parte na USP, na IASH, USP Leste, e atualmente é professor de Ciências Naturais, Exatas, e também assessor auxiliar na Aliança Bíblica Universitária, ajudando principalmente na cidade de São Paulo, que já é bastante trabalho só essa cidade. Então, temos alguém aqui com experiência e... Jeff, deixo agora com você para tocar a reunião. Eu acho que eu não tô tanto tempo assim na BU, entendeu? Só é um pouquinho. Eu entrei, sabe, no finalzinho de 2014, entendeu? Tá ali. Não é tão longe, mas também não é tão perto. Mas, enfim. Muito obrigado. Um dia chega, né? Essa rotulação aí de Dino. Mas, enfim, como disse, né, em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Mas é tipo mamute, né? Mamute, não tinha mamute há uns 10 mil anos atrás aí? Tinha. Eu acho que mais tempo de 10 mil. Eu acho que 10 mil é pouco. Mas, enfim, outro não departamento. Tem fóssil ainda, mas tudo bem. Eu queria primeiro agradecer, né, tipo, o convite. Primeiro, quando eu recebi, eu fiquei assim, nossa, que responsabilidade. Aí, eu estou me sentindo a mesma coisa que eu senti em 2015, quando eu dei meu primeiro EBI no meu núcleo da IASH. Tá? Inclusive, marcou tanto que eu tenho ele guardado até hoje. Que eu escrevi na Folha e tal. E aí, a gente hoje vai fazer uma conversa sobre evangelismo digital, mas muito mais sobre evangelismo. E depois a gente vai, né, levantar a ideia sobre a relação da evangelização nesse contexto digital, tá bom? Eu vou basear minha conversa nesse livro da BU Editora. Alguém aqui já leu? Caiu a ficha? Do Luiz Cláudio Saldanha. Pode responder, tá, gente? Eu não gosto de me sentir que estou falando sozinho. Esse livro, ele faz uma abordagem, assim, ele explica um pouquinho de forma bem... Inclusive é um livreto, ele considera um livreto, porque ele é bem curto. Ele aborda um pouquinho o que não é e o que é evangelização, a fim de fazer a gente refletir sobre o próprio conceito. Porque às vezes a gente quer partir do pressuposto que eu quero evangelizar nas redes sociais, na internet, mas às vezes a gente não tem consolidado exatamente qual que é o conceito bíblico de evangelizar. Então, a primeira etapa da nossa conversa, eu vou tentar trazer, seguindo a linha de raciocínio que o Luiz Cláudio Saldanha colocou nesse livro, exatamente alguns pontos que a gente acha que é evangelismo, mas não é, um pouquinho do que é o evangelismo bíblico, aí a gente vai fazer uma dinâmica relacionada a isso, e depois a gente vai refletir no final um pouquinho com a colaboração de todos, sobre como que a gente pode, a partir dessa reflexão, né, estender isso para esse mundo digital, tá bom? E aí, eu vou utilizar aqui uma apresentação, mas uma apresentação coletiva, tá? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a apresentação, aqui. E aí, eu queria que vocês entrassem aqui nesse site, ó, www.mente.com, colocar esse código, porque aí em toda apresentação a gente vai ter momentos de interações, tá? Agora que compartilhou, peraí, ó, nesse site, ó, mente.com, e depois você coloca esse código, porque aí vocês vão participar comigo em toda a minha fala,
tá bom? Inclusive, ó, em cada slide vocês vão poder curtir, dar um coraçãozinho, escrever um comentário, tem um joinha também, então tá bem digital. E aí a gente vai montando essa conversa a partir disso, tá bom? Isso, Jeff, obrigado, Rodrigo. Coloquei aqui no chat. Obrigado. E aí, enquanto vocês vão ver, aqui é o livro que eu estou baseando a minha fala de agora, tá? É um livro da Abril Editora, super curtinho, super recomendo ler. E aí, eu queria refletir nesse momento com vocês o que é a evangelização como conceito bíblico, assim dizendo. Então, eu queria que vocês tentassem compartilhar aqui comigo palavras que vêm na mente de vocês quando a gente fala de evangelização. Porque a gente vai, a partir dessas palavras, trabalhar esses conceitos, essas percepções. Pode ser pequenas frases, tá? Mas você escrever em palavras fica melhor. Porque eu acho que frase o aplicativo não deixa entrar. Para a gente conseguir... Para eu conseguir também entender mais ou menos como que é o raciocínio do que é evangelizar de todo mundo. Tá bom? Então aparece aí para vocês a aba de colocar o que é evangelizar as palavras. Sim, aparece 3 opções e o limite de 25 caracteres para cada. Beleza. Esse primeiro levantamento, eu quero que a gente reflita sobre as palavras que a gente colocou e que os nossos colegas aqui colocaram nesse momento, e a gente vai refletir em relação aí ao conceito de evangelização bíblico que a gente vai construir nessa fala, tá? O quanto que esse conceito que a gente está colocando, ele é verdadeiro, ou até que ponto ele é verdadeiro, ou no sentido de ser limitado ou não, e se dá para pensar além disso, tá? Além desses pontos que a gente levantou, tá bom? Como o conceito bíblico de evangelização. Evangelizar, galera, primeiro ponto, não é necessariamente converter pessoas. E isso é um primeiro pensamento equivocado que a gente pode ter em relação a compartilhar o evangelho de Cristo, né? É lógico que a conversão está diretamente associada com a evangelização. Mas ela é um resultado da evangelização, tá? E não necessariamente a quantidade de pessoas que se converteram está diretamente ligado com o ato de eu ter evangelizado ou não, tá? Lembrando que quem converte, a conversão, não é nossa obra, é obra do Espírito Santo. Então não vamos fazer o trabalho que é o trabalho do Espírito Santo, né? Vamos fazer o que Deus coloca pra gente fazer, que é anunciar o evangelho, mas pensar que a evangelização não está diretamente ligado com, assim, não evangelizei, logo eu tenho que ver instantaneamente pessoas convertendo. Essa relação, às vezes, a gente não vai ver de maneira imediata, tá? Então, trouxe um versículo de 1 Coríntios 3:6, é um versículo bem famoso, que Paulo fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Então, essa analogia que Paulo faz em 1 Coríntios 3:6, então, a evangelização começou ali com Paulo, a evangelização continuou com Apolo, mas assim, ó, quem fez o crescimento, quem trouxe ali a salvação, a conversão foi Deus no tempo do crescimento, tá? Então, para a gente ter essa noção, tá? Que evangelizar não está diretamente ligado com números. Às vezes a gente pode entrar no meio de uma cultura de resultado rápido. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente vai falar agora de evangelização no contexto virtual, online. Por quê? Porque, principalmente quando a gente está trabalhando com ferramentas online, que a gente tem mais ferramentas de dados, que pode mostrar quantas pessoas viram, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas compartilharam, qual foi o engajamento, etc e tal, às vezes a gente pode cair na cilada de não está dando certo X tentativa porque não houve esse retorno, tá? E é lógico que é desejado na evangelização,
mas não haver com pessoas convertidas não necessariamente significa que não há evangelização, né? Aí um segundo ponto, que a gente também pode considerar que é evangelizar, mas é um conceito equivocado. Evangelizar não é usar uma determinada técnica. Então, por exemplo, eu vi aí nas palavras que vocês colocaram, que alguém colocou a palavra pregar. E pregar é uma técnica de evangelização, né? Pregar o evangelho de forma expositiva, é uma técnica, mas não é a única. Então a gente também tem que tomar cuidado de não conceituar evangelizar em uma única técnica, né? Definir evangelizar como uma única técnica. Evangelizar vai muito além disso. Então existem inúmeros métodos de evangelizar, e Deus, ele trabalha através das pessoas e não através da técnica, né? E aí um exemplo que eu queria trazer dessa minha fala, nesse segundo ponto, é os eventos evangelísticos que a ABU promove, por exemplo, na ABU, no Enem, sabe? Quando os estudantes da ABU vão na porta da universidade, oferecer abraço grátis, uma oração, isso antes da pandemia, porque com a pandemia isso ficou impossibilitado. Não necessariamente estão pregando, usando o método pregar, mas estão evangelizando, de alguma forma. Então, quando a gente pensar, então, em evangelizar, é importante também a gente não se prender a uma técnica. Principalmente, isso daí é bem importante quando a gente for refletir o mundo virtual. Porque no mundo virtual a gente tem as relações humanas são mediadas em forma de dispositivos tecnológicos que não possibilita que eu aplique algumas técnicas que a gente costuma aplicar quando a gente está presencial, de forma presencial. E tá tudo bem, né? Evangelizar não está preso numa técnica, tá bom? A gente tem que estar pedindo sempre direção de Deus para ele trabalhar na nossa criatividade. Como que a gente consegue evangelizar usando as ferramentas que a gente tem. A gente vai refletir daqui a pouco com uma passagem de Paulo e a gente vai perceber um pouquinho o que ele usava, quais as ferramentas que ele usava para evangelizar naquele contexto do versículo que eu vou passar mais para frente. Beleza? Peraí, deixa eu tomar uma água, que eu tô com a garganta seca. E aí existe também mais um tópico que a gente às vezes associa no ato de evangelizar, mas não necessariamente é evangelizar. Que é evangelizar não é dar meu testemunho. Isso daqui, gente, na minha igreja é bem comum. Assim, nas igrejas que eu já frequentei, era bem comum, né? A gente perceber que algumas pessoas, elas resumiam o evangelho com a experiência pessoal de conversão delas. É lógico que a nossa experiência de conversão pode fazer sentido no momento da evangelização. Porém, a gente tem que entender que a história nunca é sobre nós, né? A história sempre é sobre o conhecimento de Cristo. Então, o testemunho tem que ser uma placa que vai sinalizar Cristo. E não sinalizar exatamente o que é minha vida, né? O que Deus fez na minha vida, etc e tal, que pode ser uma benção. Mas imaginem, por exemplo, que eu tenha, sei lá, um testemunho, aqueles testemunhos mais chocantes, assim, eu vim do mundo das drogas, eu me prostituía, etc e tal. Concordo que não é para todo mundo que eu posso contar esse testemunho vai fazer sentido. Não é para todo mundo que vai fazer, pode fazer sentido para uma outra pessoa que tenha aí uma história de vida próxima da história de vida que eu tinha. Mas não necessariamente ela pode ajudar, né? É lógico que ela pode estar presente, mas não necessariamente, tá? E é bom a gente refletir agora, tipo, evangelizar também é dar testemunho pessoal, né? De o que Deus faz na minha vida, etc e tal, mas não é só isso. Tá? Isso tem que ser apenas uma sinalização, uma placa. Né? A placa ela não é importante por si só.
ela indica a direção, tá? Ela tá ali, ela tem ali uma estrutura, ela tem ali um código, que ela não é importante por si só, ninguém lembra da placa, todo mundo vai seguir o caminho. E eu acho que é importante a gente usar essa analogia quando a gente pensar que evangelizar não está necessariamente ligada a dar o meu testemunho. E é muito engraçado. É que eu não vou contar agora, porque senão eu vou comer muito tempo, mas também tem muitas histórias engraçadas de testemunhos, e de testemunhos também. Não sei se vocês já viveram isso e tal. Mas enfim, para a gente não perder o fio, terceiro ponto do que não é evangelizar. Agora, um quarto ponto também, que não é um conceito de evangelizar, um conceito bíblico. Evangelizar não é impor o que eu penso, o que eu creio, né? Aqui a gente tem uma imagem de duas pessoas debatendo aí à torta e direita, e a gente tem na nossa cultura brasileira, a gente tem uma tradição evangélica de querer impor o que a gente pensa, o que a gente crê para uma outra pessoa e chamar isso de evangelizar. E não necessariamente, isso daí não é bíblico, tá? A gente não via, assim, pelos relatos bíblicos, Cristo fazendo isso, nem os seus apóstolos. O evangelho, ele não... Eu coloquei uma frase aqui, o evangelho não precisa ser defendido, mas exposto e apresentado como amor e fidelidade. Gente, esse evangelho não precisa ser defendido, pense no contexto de evangelizar, tá? Porque em outros contextos talvez essa frase não se aplique. Mas é importante que a gente entenda que evangelizar não é entrar no debate na qual eu vou humilhar a pessoa com meus argumentos e vou ganhar a partir dos meus argumentos. Que Deus existe e que Cristo salva e que tem que aceitar Jesus para não ir para o inferno, sei lá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que, principalmente no mundo virtual, onde que existe aí polarizações de grupo, onde existe essa cultura do cancelamento, essa cultura de se impor o que eu penso a partir de um textão, e de impor de uma forma que talvez denegrida, talvez destrua a imagem de outra pessoa, isso não é evangelizar. Então a gente tem que tomar cuidado em utilizar esse tipo de abordagem para evangelizar, sobretudo quando a gente pensa no ambiente virtual. E, infelizmente, assim, eu acompanho algumas redes sociais, eu percebo alguns cristãos que têm alguns perfis no TikTok, por exemplo, que usam o perfil para falar de um X grupo que realiza X ações que ela não concorda porque não é bíblico. E ela utiliza, por exemplo, a plataforma para, né, metralhar ódio. E de alguma forma, quando você entra num perfil desse tipo de pessoas, eu não vou falar o nome, vai estar escrito lá que a pessoa está ali usando a ferramenta dela para evangelizar. E eu queria, a partir desse ponto, trazer essa reflexão, que não, tá? Evangelizar não é impor o que a gente pensa ou crê. Muitas vezes a gente também impõe de maneira menos... esqueci a palavra, às vezes a gente impõe de uma maneira menos agressiva. Então, quando a gente, por exemplo, pega um novo convertido, uma pessoa que a gente está apresentando o evangelho, e pede para ela, por exemplo, fecha os olhos para orar, antes da pessoa entender exatamente o que é Cristo, qual que é o plano da salvação, etc., a gente acaba, querendo ou não, de forma consciente ou não, impondo algumas doutrinas religiosas, e isso também, né, não é evangelizar, tá bom? Beleza. Então, falei 4 pontos, né, do que não é evangelizar. Então, evangelizar não é converter pessoas, tá? Conversão faz parte da evangelização, mas a gente não consegue medir, quanto mais evangelizou, está diretamente ligado com quantas pessoas foram convertidas, porque isso não está no nosso alcance. Evangelizar não é usar uma determinada técnica,
Evangelizar não é usar meu testemunho. E evangelizar também não é impor o que a gente pensa. Mas afinal, então, o que é evangelizar? Já que, né, eu comecei essa fala desconstruindo alguns conceitos, né, que a gente talvez associaria como evangelizar. Então, evangelizar, de maneira simples, é a gente comunicar o evangelho de Cristo, tanto como a nossa vida, que é o evangelho que a gente vive e a gente crê, quanto com a mensagem do evangelho, tá? Que tem que estar diretamente ligada com Cristo. Então, de maneira simples, é a gente viver o que a gente está pregando e a gente comunicar de acordo com o contexto daquela situação, tentando responder os dilemas que estão se apresentando aí no mundo a partir da luz do Evangelho de Cristo, a partir desse plano de salvação e da ideia de reino de Deus, a ideia que Cristo ele veio para reconciliar o ser humano com todas as coisas, todas as relações, sejam elas as relações pessoais, as relações entre o homem e Deus, a relação entre o homem e a sociedade, o homem e a natureza. Então, tudo isso entra no que é evangelizar. E isso não é preso a uma técnica só, a um método só, não é impor o que eu penso, não é falar só do meu testemunho, vai muito além dos pontos que eu levantei. Tá? E vou fazer uma atividade com vocês, para ficar mais dinâmica a minha fala. Eu queria que todo mundo abrisse aí a Bíblia no 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Eu posso até ler aqui para vocês. E depois eu queria que a gente refletisse nessa pergunta. Qual o conteúdo da mensagem de Paulo? Que características ele manifestava na sua prática evangelística? A partir desse versículo, para a gente terminar de conceituar o que é evangelismo usando a Bíblia, né? Então vou dar um tempinho para a gente abrir em 1 Coríntios, do 1 ao 5. Eu posso até ler agora. E depois eu queria que vocês aí tentassem refletir e escrevesse aí no Mentimedia, não sei se eu pronunciei certo, o que vocês refletiram em relação qual que é o conteúdo que Paulo passa nesse trecho, quais são as características aí que a gente consegue observar de Paulo na sua prática evangelística. Aí a partir dela que a gente vai refletir um pouquinho esse conceito bíblico. Tá bom? Vou dar um tempinho para vocês lerem e colocarem aí na apresentação. Legal, agora que já preencheu, eu vou ir lendo para a gente ir vendo o que cada um colocou e a gente levantar essa reflexão final dessa passagem. Ó, ficou bem bonito o nosso mural. Ó, primeira, Jesus crucificado, demonstração do poder do Espírito Santo, poder de Deus e não de retóricas humanas. Isso ele deixa bem claro, né, que ele usou palavras simples ali no discurso que ele colocou no 1 Coríntios. Deixa eu ver esse daqui, ó. Paulo manifesta apenas Cristo e a sua crucificação e o poder do Espírito Santo, argumentando argumentos elaborados e eloquentes foram evitados, para que o foco estivesse no lugar correto, o conteúdo da mensagem. Tá aí, liga bastante com o que eu estava falando, né? A gente pode desviar o foco qualquer coisa, a gente está falando de evangelizar. Principalmente até usar argumentos, querer debater, algo do gênero, que é uma coisa que Paulo não fez nesse momento aqui, nessa passagem. É interessante que tem uma passagem que Paulo ele é confundido por um Deus, né, numa mensagem de Atos dos Apóstolos, e acho que ele tinha essa preocupação, né, que ele estava passando a mensagem correta e estava entendendo corretamente o que ele estava querendo passar. É verdade.
Ó, a mensagem de Paulo traz um conteúdo, a grandeza da mensagem do Evangelho por si só, sem a necessidade de intervenções humanas mirabolantes. Adorei, ó, essa fala. Dentre suas características, a simplicidade, sinceridade e empatia são as mais evidentes. Isso mesmo, empatia. Paulo estava entregue a Deus e buscou demonstrar essa entrega a eles, para assim ou não visse, mas olhasse para Deus. Conteúdo: como evangelizar, características: simplicidade, foco em Jesus, temor, tremor no poder do Espírito Santo. Eu li todas, eu acho que só faltou essa, né? Olha aqui. Paulo entende que a sabedoria humana não consegue revelar todo o poder de Deus, e que o discurso por si só não pode transformar os corações, mas os corações só podem ser transformados através do Espírito Santo. Um outro elemento aqui que eu acho que vocês não colocaram nesses 6 bloquinhos é que Paulo, ele viveu, né, porque ele já morreu, né? Ele viveu o Evangelho, então fazia sentido para a vida dele aquilo que ele estava compartilhando, né? Isso daí é bem importante, a gente consegue ver aqui nesse trecho, principalmente quando ele fala que ele não usou de argumentos mirabolantes, ele usou apenas o poder de Deus. E assim, ao meu entender, né, para a gente usar o poder de Deus, assim, e apenas ele, é porque a gente tem que confiar muito nesse evangelho que a gente prega. E é uma das características que a gente observa em Paulo. E tem muito a ver com evangelização. Beleza. A gente falou agora o que não é, o que é evangelização. Agora, para finalizar a nossa conversa, a gente vai conversar um pouquinho sobre... E aí, gente, o que a gente faz para evangelizar de forma online? Tá? Eu trouxe exatamente esse debate no finalzinho da conversa, porque quando a gente fala de evangelização, o foco é a mensagem, e não as ferramentas em si, e não uma determinada técnica, e não a nossa ação ali para persuadir, para argumentar. Então, eu trouxe essa questão no final para a gente entender que o online nada mais é do que uma das ferramentas que Deus pode utilizar para levar o evangelho dele para quem não conhece, tá bom? E aí, esse daqui, prometo, é meu último slide. E aí eu queria aí que a gente compartilhasse sobre possíveis formas práticas a gente compartilhar o evangelho de Cristo no formato online, utilizando essas ferramentas online. E, enquanto vocês colocam aí o comentário de vocês, aí eu vou fazer alguns pontos para finalizar essa fala. É importante a gente entender que por trás de um computador, por trás de um smartphone, a gente tem um ser humano, que Cristo morreu e que carece da palavra de Deus. Então, e esse ser humano, ele tem, sei lá, horário para dormir, horário para acordar, ele vai se sentir entediado a ficar na mesma posição por muito tempo. Não é legal ele ficar exposto muito tempo na tela do computador. Enfim, é importante a gente pensar que tudo que a gente pensa de comunicação de forma online, seja ela evangelismo ou uma comunicação qualquer, a gente sempre tem que pensar que por trás de um computador tem um ser humano. Então, às vezes a gente esquece e acha que o outro tem que estar disponível para responder mensagem, por exemplo, no WhatsApp, sempre no horário que eu mandar. E não necessariamente isso vai acontecer. E quando a gente fala de ferramentas digitais, a gente tem inúmeras ferramentas. Ferramentas aí que podem possibilitar uma conversa de forma individual, de forma coletiva, de forma colaborativa, em lives, etc. e tal. Mas evangelizar também está relacionado com a nossa vida também, né? Nossa vivência de Cristo. E então, às vezes, até o
como que a gente lida com as redes, como que a gente lida com esse contexto digital também demonstra quem é Cristo, principalmente para outras pessoas. Então a gente também tem que refletir em relação a isso, tá? Então a gente sabe que dentro da internet existem algumas demandas, algum tipo de questionamentos, algum tipo de levantamentos, de debates que nascem na internet e depois vem para o mundo real, assim dizendo, e também, a meu ver, também é responsabilidade de nós como cristãos saber responder isso de acordo com o Evangelho de Cristo. Tá? Então, saber responder essa questão do cancelamento, né, que é das problemáticas bem comuns do mundo digital, sobre, né, como que nós cristãos devemos se posicionar em relação a isso, e, enfim, várias outras questões e abordagens que a própria internet traz. Talvez o nosso não falar nada é dizer alguma coisa, é mostrar a nossa opinião, é talvez concordar com a opinião da maioria. E muitas vezes a gente tem que refletir se está correto a gente concordar com a opinião da maioria, se ausentando de entrar no debate, ou não entrando, ou não comentando, etc. e tal. Tá? E, enfim, vocês não conseguiram escrever nada? Ou deu algum problema? Eu acreditei que você estava esperando por a gente falar aqui via áudio. Tem que escrever no canto? Legal, pode falar via áudio. Pode falar via áudio. Perdão, eu não deixei claro que poderia ser via áudio também. Pode compartilhar. Eu tenho uma coisa que eu estou muito animado, na verdade, porque até quando eu vi esse tema, que eu vi que esse tema ia ser discutido, fiquei muito feliz. Que é uma coisa sobre a qual eu tenho refletido bastante recentemente. Esses dias teve um irmão da minha igreja que ele trabalha com marketing e ele veio falando uma ideia que eu achei assim fantástica, que é evangelizar no meio digital por meio da criação de campanhas de marketing. E quando a gente fala de marketing, dá para fazer um trilhão de coisas, né? Tem como a gente furar todos os tipos de bolha do mundo, assim, com uma campanha de marketing, seja com um post no Instagram promovido, direcionado a, não sei, alcoólicos, alcoólatras, né? Direcionado a, sei lá, qualquer tipo de coisa, a ateus, qualquer tipo de situação, esse tipo de coisa, dá para se direcionar em campanhas de marketing, né? Mas uma bem objetiva que esse colega e eu, a gente está discutindo, na verdade, não só eu e ele, o pessoal da igreja lá, que trabalha com digital, né, criar uma campanha que alcance pessoas de um bairro específico. No caso, a gente vai tentar alcançar o bairro da igreja, né? Imagina criar uma campanha que alcance o Instagram de todo mundo que está no nosso bairro. E, às vezes, a pessoa que está no bairro hoje, especialmente no mundo de hoje, acaba não saindo na rua e nem sabe que tem um pastor ali na igreja e tal, nem sabe, às vezes, que aquele lugar é uma igreja, só vê, dependendo da igreja, só vê um lugar fechado, assim, com coisas acontecendo dentro, mas nem sabe qual o conteúdo que está acontecendo lá, né? Então, a ideia desse rapaz é a gente conseguir comunicar, tem uma igreja aqui do lado. Aí depois a gente pode começar a falar sobre Cristo de uma forma objetiva. Tal. Então, essa é uma ideia, uma coisa que a gente está trabalhando, está iniciando. Eu adoraria receber feedbacks, ideias sobre como melhorar isso. Eu acredito que é um dos meios, mas é um dos meios que exige dinheiro também. Não muito, mas não é um meio free, né? Como simplesmente sair na rua e proclamar o evangelho. Mas, às vezes, pode ser tão eficaz quanto, ou às vezes, até mais do que o evangelizar na rua, considerando que, dependendo do bairro, todo mundo só fica em casa, não sai na rua, por exemplo. Então, é uma forma, né, de usar o digital para proclamar o evangelho. Abraão, posso fazer uma pergunta meio óbvia, mas é porque... O que é evangelizar a partir do marketing? Não sei, eu particularmente não entendi. Perdão, eu não fui direto. Por exemplo, imagina que, considerando que você não é um cristão,
você, não sei, qualquer pessoa, não cristão. No mundo de hoje nós fazemos parte de bolha, né? Os cristãos e não cristãos todos fazem parte de bolha na internet. Então, tem como, por meio de uma publicação qualquer no Instagram, vou dar um exemplo aqui, eu crio um post no Instagram falando quem é Jesus, só um post simples. Eu consigo promover esse post para chegar em X pessoas, sabe? Isso é uma forma de evangelizar, porque no seu Instagram, como você não é cristão, talvez o tipo de conteúdo que você veja seja totalmente anticristão. Mas aí, de repente, alguém chega com um post promovido anunciando Cristo, assim, na sua tela ali. Então, seria essa a ideia. Não sei se ficou claro. Não, entendi. Desculpa a pergunta, mas é porque agora eu entendi. Por isso que precisa do financiamento, né? Para posicionar a postagem. Isso. Já começa na polêmica, já. Mas existem outras formas. Por exemplo, dá para fazer e-mail marketing. Se você tiver muito e-mail, apesar de que isso, especialmente hoje, é muito discutível, porque pegar e-mail da galera e tal, né, tem muita discussão. Mas e-mail marketing é uma forma também, digamos que, por exemplo, você tem um site onde você coleta o e-mail de várias pessoas. E depois você pega o e-mail dessa galera e manda uma mensagem para várias de uma vez no e-mail. Tem uma técnica também, assim, que a gente estava conversando na reunião da BP de São Paulo. A gente parece que é bem arcaica, mas é tipo ligar, entendeu? Abrange menos pessoas do que engajamento no Instagram, mas também é uma estratégia simples e também que ajuda você manter uma conexão mais próxima. Ligar, entendeu? O simples ato de ligar também pode ser bem significativo para muitas pessoas. Afinal, né, evangelizar também está ligado com essa troca. E quando a gente fala meio digital, de forma online, a gente pode cair na armadilha de achar que é só a internet. Mas também tem internet. Paulo, que a gente acabou de ler, ele escrevia para as igrejas em forma de carta, super online. Ele não estava ali, online, né, à distância. Ele não estava ali. E então não é algo novo. Então, trabalhar até com ferramentas antigas que a gente já conhece. Eu ia perguntar outras coisas para o Abraão, mas quando ele falou de posts, assim, me parece bem aquela questão de pulverizar, né? Vou jogar quase que um folheto, só que versão online, né? Vou pulverizar a mensagem assim, né? Em larga escala, né? Ou na escala ali que o algoritmo deixa, né? Que o algoritmo, não sei se vocês já chegaram a usar o Facebook, por exemplo, que eu já cheguei a usar. Você consegue selecionar várias questões de para quem você vai atingir, né? Com a sua arte, sua propaganda, né? Você pode selecionar gênero, localização, faixa etária, acho que também grupos em comum. Então você consegue selecionar bastante, né, o seu público-alvo. Isso é bem... É um curioso que dá medo, assim, mas é bem curioso. Tem mais alguém? Eu já terminei, tá? Eu só tô perguntando se tem mais alguém para comentar mais alguma coisa. Eu queria aproveitar a pergunta da Abraão, que ela tem... Eu vejo várias polêmicas dela, mas eu gosto dela por isso, porque se não tiver polêmica tá muito fácil. Primeiro eu ia perguntar a questão de... Você falou muito a questão do bairro, né? De que a gente sabe que tem bairro que as pessoas transitam menos, né? Há bairros e bairros, né? Bairro que tá a criança correndo na rua o dia todo e tem bairro que é um silêncio o dia todo. Então, por que esse olhar diferente para esses bairros, né? Já que o evangelismo de rua não faria tanto sentido, né? A não ser que você fosse bater palma de casa em casa. E qual que era a outra questão? Era se o meio virtual não vira meio que uma tentação para a igreja, né, nesse caso, que às vezes tem outras demandas ali sociais
né, específicas do lugar que poderiam vir antes, né, de uma tentativa mais virtual. Você fez a pergunta pro Abraão ou para mim? Se quiser falar também, pode falar. Mas era primeiro para mim a pergunta? Era primeiro para Abraão. Sim, era mais para entender para Abraão, mas se o Jefferson quiser completar, ótimo. Então, deixa eu dar a minha resposta. Na verdade, eu não sei, a minha resposta é não sei, porque eu trabalho com digital, então eu estou o tempo todo refletindo sobre como dar o meu melhor nesse quesito. Mas eu penso como membro de um corpo, né? Eu estou ali na minha igreja falando, olha, isso aqui é uma coisa no qual eu sei fazer. Eu, claro, ajudo no evangelismo de rua também, mas eu sei fazer isso aqui. Eu não sou marqueteiro, né? Eu trabalho com outra parte do digital. Mas eu consigo ajudar nisso se for solicitado, se fizer parte de uma das nossas estratégias de evangelização. Talvez faça sentido se a gente quiser testar, e eu estou aqui para ajudar. É isso que eu tenho a dizer só. Eu acho que essa reflexão, eu sou um instrumento, né? Eu não lidero evangelismo. As várias formas de evangelismo. Eu não sou ainda um cabeça nesse sentido na minha igreja, então eu só me coloco como instrumento para ajudar, mas é uma questão válida, sim. O irmão que é responsável por evangelismo na minha igreja especificamente, ele concordaria muito com a sua pergunta. Provavelmente ele ia me dar uma bronca. Como assim, Abraão, evangelizar no Instagram? Mas, enfim, isso não foi nenhuma ideia minha, foi uma ideia do colega da igreja, né? Ele propôs, eu achei interessante e me coloquei como um ajudante. Legal. Eu não estou proibindo nada, gente, só para falar. Nunca disse nunca. Mas assim, em relação à pergunta que você fez, a segunda, né? Tipo, não existe umas outras demandas mais importantes? Gente, eu acho que depende da igreja. Mas hoje o digital está em todo lugar. Você faz compras, seus documentos estão digital. Até a relação que a gente tem com a leitura bíblica no digital é diferente. Você está lendo ali no NVI. Não entendi, vou pro Ara. Não entendi, vou pro aramaico antigo, vou pro grego. A gente faz isso num clicar, assim. E a gente faz, parece brincadeira, mas é isso. Então, faz parte da nossa relação. A gente já tem muitas relações mediadas a partir do WhatsApp, rede social. Por que não a relação também entre comunhão da igreja também não pode estar nesse contexto? Mas é lógico que aquilo não é só aquilo, né? É também. E a pandemia mostrou bastante isso, né? O quanto que o culto online não é um mero culto para o crente preguiçoso que não quer ir para a igreja. Eu acho que a gente sabe, também tem esse discurso, né? A gente também tem que ponderar um pouco, sabe? Vai ter aquela pessoa que, por algum motivo, mora em outra cidade e, sabe, consegue ter esse contato. Vai ter aquela pessoa que, motivo de locomoção, de doença, XYZ, é melhor assistir online. Enfim. E a gente percebeu que existe essa demanda. Entendeu? E eu, enfim, isso é uma opinião particular. Não sei se pode fazer sentido para todo mundo. Quero complementar, Jeff, falando até da nossa própria BPABC, porque se fizermos uma comparação, o pessoal que está há mais tempo na BP, Henrique, Derek, Paulo, a gente sabe que às vezes tinha dificuldade para trazer as pessoas para estarem no mesmo lugar para participar da reunião do ABP presencialmente. Mas aqui a gente tem uma liberdade maior, consegue ter participantes de lugares mais distantes, convidar pessoas de lugares mais distantes para falar também nas reuniões da ABP. Uma liberdade excelente. E isso, eu acho que o caminho vai ser assim, a gente tem as ferramentas e a gente vai usando elas conforme elas aparecerem. As formas como a gente vai combinar
isso vai ter os seus resultados. Dá um exemplo da minha igreja, que tem os cultos, né, presenciais, tem a transmissão do culto, mas a liderança teve uma iniciativa de começar a fazer reuniões de pequenos grupos para conversar sobre o texto da pregação num outro dia de semana, uma reunião do Zoom, para ter essa interação, para o pessoal estudar com mais profundidade o texto bíblico que foi exposto na pregação. Então, eu acho que é um exemplo assim de coisas que a gente pode fazer para combinar o que está sendo feito presencialmente, face a face, com o que pode ser feito online. Exato. E assim, e também varia do contexto, né? Talvez essa ideia do Rodrigo não se encaixe, por exemplo, na minha igreja local, porque ela já é num contexto mais periférico, assim, nem todo mundo tem o acesso ao computador com internet bacana para entrar no Zoom, entendeu? Então, mesmo a ideia sendo boa na igreja X, na Y, talvez o tradicional ali, físico, é o que vai manter, né? Então, por isso que a gente analisa assim, o que é evangelizar, né? Não é o método, né? Não é o método. O método, o Espírito Santo vai conduzir pra gente. Evangelizar é a gente anunciar as boas novas de Cristo, utilizando aí os dons e talentos que Deus nos distribui, né? Então, existem muitas formas de se usar essas ferramentas e outras. Por exemplo, do Abraão, eu achava legal se, por exemplo, os posts de Instagram trabalhasse com arte, com a reflexão filosófica da vida, entendeu? E a partir dessa discussão, dessas discussões, a gente levar ao evangelho, que eu acho que faz muito mais sentido, assim, no contexto virtual, e diferencia do panfleto, né? Da panfletagem, assim, de uma coisa mais panfletária, de forma virtual, por exemplo. Pode falar. Eu tenho uma pergunta, que eu só quero ver o comentário, que eu já tenho uma resposta própria, mas eu só quero ver a resposta de você, que é: existe algum meio digital proibido, né? Ou que seja péssimo para tentar evangelizar, né? Então, sei lá, eu, por exemplo, tenho preconceito com o TikTok em si, não precisa nem ser para pregar ou não. Porque pra mim a lógica dele é meio ruim mesmo, né? Dancinha, vídeo de gato, não sei o quê. Então, se eu fosse um usuário daquilo, se aparecesse um crente lá, eu ia ficar horrorizado, que tá atrapalhando o meu entretenimento. Então, tem alguma questão assim de lugares que não parecem interessantes ou fáceis, né? Ferramentas, redes que não ajudam quem quer pregar. Por incrível que pareça, eu gosto muito do TikTok, tá? Eu acredito que não. Eu olho para isso e penso assim, olhando para as redes sociais e vendo as pessoas que participam, parece que foi criando uma divisão de idade, assim. Então, indo do Facebook para o Instagram, para o TikTok, vai cada vez o pessoal mais novo. Sim. Então, você pode pensar em estratégias que alcançar mais esse pessoal nessa faixa etária para cada rede social. Que nem o TikTok, eu acho que ele tem sua utilidade pensando em você postar trecho de pregação e depois indicando para aquilo que é mais completo. Mas se você prefere seu entretenimento, aí é problema seu, Paulo. Tô pensando aqui, ó, a usar a estratégia do Abraão para de repente fazer uma propaganda aí no Tinder, tá ligado? O pessoal tá lá procurando o crush, né? Aí bota um Flanders do lado, entendeu? Tá ligado? Tipo, Jesus tá tão decepcionado com você. Isso é lugar, você devia estar aqui. E a reunião de jovens sábado? Sei. Paulo, poderia incomodar? Tipo, tá atrapalhando meu entretenimento. Poderia, sei lá, acho engraçado. É funcional? Poderia ter um anúncio no LinkedIn. Então, procurando. Por que você tá procurando emprego? Tem que procurar Cristo.
Não, Ai, nem só de pão viverá o homem. Excelente. É por isso que a gente silencia as pessoas. Ô, Paulo, mas foi legal você comentar isso, porque trazendo um caso de experiência pessoal. Não foi exatamente no TikTok, né? Foi no Reels no Instagram, que é mais ou menos a mesma dinâmica. E meu pai é extremamente viciado nisso. Eis um dia que meu pai tá em casa, eu tava cochilando aqui na sala, tá ele sentado do meu lado, de repente eu acordo. Está ele na sua atividade cotidiana, de repente ele para e assiste um trecho, e foi um trecho longo, 6, 7 minutos, a pregação do Hernandes. Meu pai não é cristão. Mas ele assistiu. E, cara, Eu fiquei, ué, o que está acontecendo? Eu não peguei o comecinho. O seu pai estava consumindo que tipo de conteúdo? No que ele é viciado? O Reels do Instagram. A parte de vídeos. É que eu não tenho Instagram. É negócio de tipo. É tipo story do. É o do Facebook? TikTok do Instagram. É tipo TikTok no Instagram. Ah, de fazer coisa. dancinha. De vídeos curtos. E tá assim. Nunca se sabe. Assim, ó, gente, eu gosto muito de usar o TikTok porque meus alunos usam o TikTok e eu gosto de estar antenado com as trends, com as questões que são levantadas por lá, porque isso eu trago no cotidiano de sala de aula. E é super... Às vezes sei lá, quem matou o Curiri, entendeu? É um negócio meio nada a ver, mas às vezes a gente sempre carrega algumas demandas bem específicas. Eu tenho alunas que mostrou e falou, Jefferson, faz tal experimento que tá aqui no TikTok. Aí eu olhei o experimento e falei, olha, vou fazer no terceiro período. Depois das férias eu faço esse experimento. Legal, depois marca, coloca no Classroom, compartilha com a turma. E também, o meu nicho do TikTok são só de professores. Então eu aprendo demais no TikTok, no sentido de novas metodologias, um novo jeito de ensinar, ferramentas tecnológicas. Tipo essa ferramenta que eu usei hoje, eu aprendi no TikTok. E algumas questões práticas. E até em quesito assim de pregação, de mensagem e tal, aparece bastante no meu feed. Não sei se estava sendo friend de TikTok. Então, estou dando um contexto aqui, porque o quanto que faz sentido para mim. E aí, por exemplo, você é um líder de jovens da igreja. Faz sentido você estar inteirado mais ou menos o que ele vai estar vendo, quais são os dilemas, etc e tal. Eu já faço isso como professor de biologia. Eu acho que como, sei lá, um líder de jovens, eu também tenho que fazer. Era essa linha que eu tava pensando mesmo como resposta ideal, né? Tirando todo o meu preconceito com o TikTok, de que se você tá num espaço, né? Tem determinados grupos, né? De jovens, que é o caso aqui, né? Do TikTok. Primeiro conheça a dinâmica da ferramenta, né? Que não adianta nada eu, sei lá, querer usar o Instagram e usar o Instagram com textão. O Instagram não é uma rede de textos, né? De textos longos, assim, de vídeos, ou a ideia de fazer carrosséis de imagens é bem legal. Tem várias páginas que fazem isso. É o Facebook. O Facebook já permite os textos maiores. O Twitter. Então, é o Pinterest, que é bem legal também, de imagens e tutoriais. Tem bastante coisa. Então, conheça a dinâmica, né, do lugar que você está, né? As demandas, né? Sim. E mão na massa, né? Criatividade. Eu trabalhei com meus alunos na disciplina de projeto de vida sobre o que são os influencers, sabe? O que é um influencer digital, qual a intencionalidade dele, como que ele consegue dinheiro ali para ostentar os tênis, as roupas que eles estão. Isso eu refleti com os alunos da escola, porque eles estão diretamente, eles e a gente também, mas mais a geração deles, eles são diretamente influenciados pelos influenciadores ali, X, Y, Z. E às vezes a gente nunca para refletir nisso, quanto que
a vida da pessoa ali na internet sempre parece perfeita. Você sempre quer, né, ter o iPhone, ter ali, fazer o unboxing de tudo que você ganha, entendeu? Ter ali todo o kit de maquiagem, de produto, etc e tal. E esse é um tema pertinente, que é pertinente para todas as áreas, inclusive para a gente dar resposta a partir do Evangelho, né? Essa, tipo, questão dos influencers, agora nessa geração. Então, quanto de espaço a gente dá para eles? Nossa, demais. Tem a pesquisa já que está praticamente cristalizada de que, na minha geração, né, criancinha, né, crianças queriam ser jogadores de futebol, hoje é ser influencer, ser youtuber. Uhum. E tem de vários nichos. Você tem ali... A gente falava muito, na época que a Jade Picon estava no BBB, eu falava muito da Jade nas aulas, exatamente por causa disso. Porque os alunos eram fascinados pela Jade. A Jade, isso, eu nem conhecia essa mulher. Entendeu? A Jade, isso, ela entrou no BBB, né, etc e tal. E depois eu usei essa própria história que eles trouxeram pra gente fazer essa reflexão. Eu acho que a rede social usada de maneira crítica, ela pode gerar isso, né? Mas aquele negócio, se você não sente bem, é um negócio que vai te viciar, né? Pra que você também vai ficar ali? Eu acho legal essa discussão dos influencers. Voltando assim para o apóstolo Paulo, né? Ele fala para as pessoas serem imitadores dele, como ele é de Cristo. E a gente vê, né? O pessoal, eles estão seguindo vários tipos de influenciadores e muitos não são legais. Então, como fazer para tentar quebrar essa ideia de mau exemplo, dar um bom exemplo, né? Mas assim, inclusive, tem até influenciadores gospels, que eu particularmente não acho legal. Porque é aquele negócio assim, ó, você olha lá o influencer, ele vai louvar de um determinado jeito, aí o jovem acha que, tipo, louvar tem que ser daquele jeito, porque se for de um outro jeito, não é louvar, porque senão não é igual. Tem ali, vista-se comigo para ir ao culto. Aí as pessoas vestem as roupas de marca, entendeu? É assim, ó, bota ali o Gucci, bota ali as roupas de marca e vamos pro culto. Tipo, entendeu? Mesmo sendo influenciadores gospels, tipo, vista-se pro culto, olha a minha igreja. A gente tem que ter esse pé atrás, essa crítica em relação a eles. Tem que pensar na execução, né? Como é que está sendo feita. A Make Santa, ai meu Deus, Paulo. Talvez a Make Santa. Mas arrume-se comigo para ir ao culto, tem vários, isso é coisa de TikTok. Aí a pessoa vai, põe a maquiagem, põe a roupa, aí quando é o casal, eles combinam as roupas, aí vai pro culto. Mas é aquela coisa bem assim, né? No apartamento dele, eles vão de carro, sempre mostrando um estilo de vida que não corresponde ao estilo de vida da maioria da população. Então, mesmo sendo influenciadores que a gente olha e fala, né, estão pelo menos influenciando a levar para a igreja e tal, também a gente tem que ter aquele pé atrás, né? Tipo, que tipo de vida ele tá vendendo mesmo, ele sendo gospel, falando só de contexto da igreja, por exemplo. Nossa, e dá pra gerar muito conteúdo, velho, com, sei lá, calça jeans rasgada, é legal pra ir no culto, entendeu? Depende, mas é culto de shopping ou é um culto de ceia, entendeu? E calça jogger, entendeu? E bermuda de moletom. Nossa, velho. Mas dá pra ir muito, dá pra ir longeão, assim, nas ideias. Mas aí, imagine que você não tem esse tipo de roupa, sabe? Você vai deixar de ir pra igreja? Eu acho que a discussão vai muito aí, entendeu? Eu não tenho, sei lá, enfim. Eu acho que deviam fazer um vídeo, o cara todo mulando, e trazer a mensagem, venha como está. Isso ia ser legal. 3 dias sem banho, né? Buraco na camisa. Nossa, o Jeff não, todo mundo, né? Eu fico meio... Cara, é que assim, eu não sou muito do digital. Eu tenho preguiça, né? De estar no digital, no Instagram. Eu
conservo aí o Facebook, porque, poxa, 10 anos, né, velho? Tem história. Mas eu tenho preguiça de postar. Eu posto muito TBT, né? Eu vou lembrar, não, postar TBT, né? Quinta-feira, postar foto daquela férias na praia. Mas se eu olho, quando eu paro para analisar a minha página no Facebook, que é a rede social que eu mais uso, quer dizer, eu olho coisas, eu vejo coisas lá. O WhatsApp eu uso muito mais. O WhatsApp é rede social? YouTube. Não tem nada, eu não passo mensagem nenhuma, sabe? Às vezes eu coloco alguns stories, sei lá, eu tô no culto um culto que tem um coral, culto de Páscoa, vai ter apresentação do coral. Normal, provavelmente eu vou gravar algum trecho e soltar no story, né? Mas, poxa, isso é legal, isso comunica alguma coisa? Isso não comunica nada? Será que eu deveria dedicar tempo para construir algum conteúdo mais relevante, uma mensagem, um texto, alguma coisa? Nossa, e a preguiça que eu tenho, velho, tá ligado? Aí eu olho, poxa, o Instagram, tá todo mundo no Instagram. Será que eu deveria ir lá também? Quem não é visto não é lembrado. Tô 2 anos em casa, eu não tô sendo lembrado. Mas será que eu não vou perder muito mais tempo com coisas com distração do que tá realmente produzindo conteúdo? Será que se o cristão tem que estar será que o cristão que está de alguma forma na internet, ele precisa ser mais ativo? Será que é irresponsabilidade minha só consumir conteúdo? Só olhar as coisas e ir embora? Não deixar nada? Eu acho que são boas provocações essas. Ele jogou a bomba, né? Mas Reflitam. se reflitam. Um ponto complicado quando vocês falaram dos influencers, né, gospel, ou não precisa nem ser gospel, né, é que qualquer influencer, qualquer perfil maior, ele tem que lutar para ficar no topo, porque o algoritmo ele pede isso. O algoritmo pede o tempo todo para você alimentar a rede, para ele te deixar lá em cima, na visualização, na timeline. Então, tem que também ter esse cuidado, né? As perguntas do Elenai são boas, mas ao mesmo tempo é um perigo de cair na tentação do vício, né? De entrar na máquina, né? De, eu tenho que postar sempre, senão que não adianta nada eu postar e não ser visualizado. Então, ou pagar, né? Para conseguir chegar nos lugares, né? Promover o post. Então, são questões delicadas ali, porque as nossas relações estão sendo intermediadas por empresas, né? Ali, empresas digitais. Nossa, faz todo sentido. Eu pensei muito nessas questões de comunicação digital ao longo dessa pandemia, porque vocês que me conhecem sabem que eu sou muito mais relacional, né? Eu sou de pessoas. Eu dou bom dia no elevador. Eu faço amizade na Copa. E no digital... Todo segurança da Federal. E aí, chefe? Eu tenho contato no WhatsApp de alguns. Eu conheço a maioria pelo nome. E para mim é prazeroso. Nossa, eu faço... É muito natural fazer isso, sabe? E no digital eu sinto aquela desvantagem, sabe? Não só para evangelizar, para contar teu testemunho, ou para trocar ideia sobre a vida mesmo, mas enquanto relação, enquanto pessoa, sabe? Mas eu acho né, que essa sensação é uma sensação meio que comunitária, porque a rede social digital, ele engana, ele tem um tempo próprio que não é um tempo humano. Então a gente sempre parece que está perdendo algo. Eu fico imaginando como que o influencer vive, porque ele tem que dar conta do YouTube, do Facebook, do Twitter, do Instagram, do TikTok, do LinkedIn, etc e tal. E uma pessoa que é famosa não dá conta sozinha, ela tem várias pessoas aí que só trabalham em uma rede social ali, postando as coisas. E a internet muda as coisas muito rápido. E a gente pode levar, dentro da internet, a gente sempre sente essa impotência. Nossa, nunca parece que a gente
tá acompanhando o que a galera tá vendo. Mas isso eu acho que é uma sensação geral, porque é consequência dos algoritmos, eu acho. Aí entra também reconhecer nossa limitação como pessoa para ficar nessa vida. E assim, até que ponto é saudável ficar sem você deixar de aproveitar outras coisas, você precisa. Então, aí é um diálogo, né? Tipo, redes sociais, o quanto usar, usar ou não usar. Bom, não tem as respostas, mas a gente tem que conviver com isso. Eu acho que essas reflexões são todas muito, muito válidas. Eu como alguém que trabalha com isso, eu trabalho criando aplicativos, essas coisas, né? Eu reflito o tempo todo sobre isso e eu não gosto de Instagram, não gosto de WhatsApp. Falar a verdade, eu odeio responder no WhatsApp. Eu gosto muito mais do modelo do Elienay também, assim, de conversar com o pessoal face a face, sabe? É muito mais legal. E é triste que o mundo esteja evoluindo para ser assim cada vez mais. Mas também acho que nós, como os cristãos, temos que refletir sobre esse ponto. Isso é inevitável que vão surgir outras redes sociais ainda piores. Então a gente tem que evoluir também, assim, nesse sentido de como a gente comunica Cristo, sabe? Porque a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo, né? Nós precisamos, se eu não gosto do digital, eu não gosto aqui, mas é necessário que, eu acredito que é necessário que a gente evolua enquanto evangelizadores para criar missionários que tenham essa mentalidade, sabe, de se especializar em ocupar espaços, porque, por exemplo, o metaverso talvez não se torne o que as pessoas estão querendo que seja, ou estão dizendo que vai ser. Mas é inevitável que uma tecnologia assim exista. Então é importante que a igreja chegue lá, chegue com força, talvez chegue primeiro, sabe? Chega com mais força que um McDonald's, sabe? Para ocupar o espaço e conseguir já chegar evangelizando com as novas formas que haverão, sabe? Acho que a gente tem que estar, como igreja, estar sempre fazendo essa reflexão de como que eu vou chegar lá primeiro e anunciar, quais vão ser as formas de anunciar, quem vai ser a primeira pessoa a criar um aplicativo de Bíblia lá dentro, porque sobre o metaverso, muita gente reflete, os filósofos de tecnologia, né, que a realidade vai parecer que deixou de existir, porque as pessoas vão ficar o tempo todo lá. Então, nós, como igreja, vamos ter que estar lá também falando, sabe? Então, apesar desse sentimento de angústia, que a gente que reflete sobre a tecnologia ser má e tudo mais, né, acho que a gente tem que tentar passar por cima do sentimento de angústia para conseguir usar isso para alcançar pessoas de alguma forma, sabe? Isso aqui eu tô falando para além de Instagram, tô falando de futuro, né? Coisas que virão, a gente tem que estar preparado para essas coisas, né? Como eu já vi alguns pastores falando, eu acho muito interessante essa reflexão. Quando o rádio surgiu, a igreja passou muito tempo refletindo sobre o quão ele era mau e acabou perdendo espaço. Rádio virou um negócio só de música, de esporte e de notícia. E hoje, claro, hoje tem, né? Muitos canais de rádio cristãos, mas perdeu um pouco de espaço. Não, desculpa, não é de rádio, essa reflexão foi sobre a TV. A gente acabou perdendo um pouco de espaço, sei lá. E a gente tem que ocupar, né? É isso. O Elienay colocou ali, né, de fazer uma catedral no metaverso e vender os NFT, né? Mas o que eu ia falar é que a missão da igreja continua sendo a mesma, né? Independente de qual era estejamos, né? E a era digital tem questões novas aí, né? E eu pensando, né, tentando pensar nesse futuro, né, maluco do metaverso, acho que o primeiro ponto que nós como igreja temos que colocar é que o metaverso não é Deus, né? Então, a tecnologia não é Deus, a ciência não é Deus, o dinheiro não é Deus. Então, tal como muitas coisas não são deuses, né? Temos que apontar os possíveis ídolos, mas não quer dizer que a gente vai também proibi-los. Mas falar, ó, é isso, gente. Não se sinta transcendente pela tecnologia, né? Ela não vai redimir sua alma, né? Ela pode te distrair, ela pode te deixar feliz momentaneamente, né? Ela pode liberar neurotransmissores legais no seu cérebro, mas eles não te redimem. Mostrar que
temos um corpo, né, que somos mortais. Então, às vezes, essa busca desenfreada pela tecnologia revela essa fuga, né, de Deus. E nós vamos usar a tecnologia para falar, olha, vamos frear aí, freia esse seu ímpeto de querer fugir da morte. Porque as suas mensagens podem até ser imortais aqui, né, enquanto houver internet, mas você não é imortal. Então, acho que a igreja pode se posicionar assim sempre, né? Não é abolir a tecnologia, mas também não... é colocar a tecnologia no lugar dela, né? Mas ao mesmo tempo, assim, ó, completando o que você está falando, eu sempre vejo, assim como eu vejo a ciência, assim como eu vejo outras coisas, essa capacidade de criar, a capacidade que veio de Deus para nós, né? Então, essa capacidade criativa de criar coisas novas, desenvolver tecnologias, é obra de Deus, tá? Então eu acho que é importante também ter isso, para a gente não demonizar uma nova tecnologia pelo fato da gente não conhecer, assim como se fizeram com a TV e a internet. Nossa, quando eu era adolescente, a internet era coisa ruim. Nossa, a internet só faz... Enfim, quando meus pais queriam comprar um computador, minha mãe tava meio assim, ó, no receio se comprava um computador ou não. Porque, né, o computador trazia várias coisas ruins, porque e tal. A gente falava mais das coisas ruins do que as coisas boas que hoje a gente pode ter no computador. Hoje, o computador é básico, né? Toda igreja tem, né? Existem ministérios do Data Show, né? Existem ministérios que envolvem computadores e tal. Então, eu acho importante a gente botar no lugar dela e não tirar Deus, né? Eu acho que é isso que é um ponto da evangelização, a gente mostrar Cristo reconciliou todas as coisas, inclusive isso. Então, onde que a gente pode reconciliar Cristo? Na tecnologia, no metaverso, entendeu? Nas coisas que a gente tem agora, no futuro. Porque tem aquele negócio, eu sou bem crítico em relação a isso. Às vezes tem uma tecnologia que a gente abomina, mas tem outras que a gente não sabe viver sem. Por exemplo, microfone e coisas do gênero. Né? São tecnologias aí que facilitam a vida de diversos setores da sociedade, inclusive uma igreja. E a gente não vive sem, tá? Ninguém vai lá imitar Jesus na época ali, ficar no barco para a multidão, projetando a voz pro ar. Ninguém mais é maluco de fazer isso. A gente tem tecnologias que facilitam isso. E tá tudo bem, vamos continuar usando. É lógico que, né, pregar não está diretamente ligado ao método. Se não tiver tecnologia, evangelizarei do mesmo jeito. Mas tendo a tecnologia, usar a tecnologia também é um ato de evangelizar, no sentido de mostrar que aquilo ali foi feito a partir da criatividade, da inteligência que Deus deu para o homem e para a mulher elaborar essa tecnologia. Eu penso bastante isso sobre a ciência e tal. Muito bom. Eu vou fechar a gravação aqui. Temos parado, tá bom?